Nós estamos aqui, estou tentando abrir aqui a página da igreja, só que não está carregando aqui. Estou aqui na incumbência de trazer uma palavra, e eu vinha falando nos últimos dias sobre o reino de Deus. E aí tinha uma mensagem ainda para pregar, só que o Senhor, orando ao Senhor, o Senhor me trouxe uma palavra aqui ao coração, e eu vou compartilhar junto com os irmãos nesta noite, uma palavra que tem como tema: Jesus tem milagres para a sua vida. Eu queria que você falasse isso aí para uma pessoa que está perto de você e do seu lado. Fale para ela aí, vire para o lado e diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus tem milagres para a sua vida. Repita, vira para o outro lado: Jesus tem milagres para a sua vida. Isso é uma afirmação, isso é uma certeza, porque nós vivemos de milagres. Cada dia é um milagre que o Senhor nos concede. Cada dia que o sol nasce, que amanhã aparece, é sinal que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque elas se tornam novas a cada manhã. A cada dia que o amanhã chega, é sinal que o Senhor nos aceitou novamente diante da sua presença. Isso é um milagre. Todo dia que você acorda, que você levanta, você deve agradecer ao Senhor, porque Ele aceitou a sua vida diante da presença dEle. E a gente não percebe que o Senhor tem nos recebido a cada dia, nos dando oportunidade de caminharmos, de andarmos, de fazermos várias coisas, e muitas das vezes nós esquecemos de glorificar o Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Então, nesta noite, Jesus tem milagres para as nossas vidas. Eu digo sempre que eu gosto de falar de milagres, porque a minha vida sempre foi um milagre. O médico deu uma notícia para minha mãe que eu teria 4 meses de vida. Dá para ver que eu tenho muito mais do que isso. Então, sou milagre, porque alguém estava orando pela minha vida. E assim continua até hoje. Estamos aqui porque alguém está intercedendo por nós. Alguém tem olhado por nós. O Senhor tem nos abençoado. Então, nesta noite, nós vamos continuar crendo que o Senhor continua tendo milagres para as nossas vidas. O Senhor é uma fonte inesgotável de milagres. O que para nós é milagre, para cada um de nós é milagres, para o Senhor é normal. Porque o Senhor, como nós cantamos aqui uma canção que eu gosto muito, Deus é o Deus extraordinário. Tudo que é extraordinário para Deus é normal. Então nós vivemos na presença desse Deus, nós buscamos a presença desse Deus. Não necessariamente Deus vai fazer tudo aquilo que nós queremos, porque Deus tem propósito em todos os seus caminhos, em todas as suas coisas. Tudo que Deus faz tem um propósito. Mas nós continuamos crendo que Deus continua fazendo milagres. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Por isso conseguimos sair de casa e chegarmos até aqui. Porque a boa mão do Senhor continua operando a nosso favor. Queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, é um texto conhecido. Um dos personagens que eu gosto muito. Marcos 10, 46. E nós vamos tirar alguns proveitos da vida deste homem que nós vamos trabalharmos nesta noite. Marcos 10, a partir do versículo 46. Nós temos um homem aqui e temos uma história. Que Marcos está narrando a história de um homem chamado Bartimeu. E nós vamos ler aqui, depois nós vamos trabalhar cada parte desse texto para nós vermos como Deus trabalha, como Jesus trabalha. E o que nós precisamos fazer, seguindo os passos de Bartimeu, para recebermos
os milagres de Jesus. Então diz assim: e foram para Jericó. Quando saíam de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, e aí eu quero que você lembre aí, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. E que lhe perguntou: o que você quer que eu faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Então tem alguns detalhes aqui que nós precisamos entender neste texto que nós vamos ver agora. E aí a nossa pergunta ali: o que fazer para receber os milagres de Jesus? Baseado nessa história de Bartimeu. O que nós precisamos fazer? A primeira regra ali, a primeira coisa, é não olhar para a nossa condição. Que condição? Física, financeira, social, cultural, intelectual. Nós não podemos olhar para as situações que possam nos limitar diante de situações que precisem de um milagre do Senhor. Versículo 46 dá uma descrição de Bartimeu. Bartimeu é um cego, mendigo, que estava onde? À beira do caminho. Ele estava à margem do caminho. A palavra marginalizado é aquele que está à margem. Na cultura israelense da época, todo aquele que tinha algum defeito físico, geralmente era considerado um amaldiçoado por Deus. Tanto que lá no cego de nascença, os discípulos perguntam o que para Jesus? Jesus, quem pecou, esse ou os pais dele para que nascesse cego? Culturalmente, as pessoas achavam que todo aquele que nascia rico era alguém abençoado por Deus. E quem nascia com defeito físico era amaldiçoado, sendo que Bartimeu, pelo que ele fala, quando Jesus pergunta o que ele quer que faça, que ele diz, quero ver de novo, é que ele não era cego de nascença. Ele ficou cego no decorrer dos dias da sua vida. Mas, culturalmente, essas pessoas eram marginalizadas na sociedade. Não tinha INSS, não tinha o BPC, não tinha nada disso. O amparo legal estava no favor daqueles que tinham propriedades que pudessem, na verdade, acudir o necessitado. Havia um amparo na lei. A lei que Moisés fez em nome do Senhor dizia que toda vez que alguém fosse recolher na sua plantação algo que caísse no chão, ele não poderia baixar e pegar. E toda vez que o vento batesse e caísse algo do pé da árvore no chão, ele também não podia pegar. Aquilo pertencia ao órfão, à viúva e ao necessitado. Então, as pessoas deficientes físicas entravam nessa condição. Mas não tinha um amparo legal. Porque durante muitos anos, o povo de Israel quebrou essas leis. Tanto que eles vão passar 70 anos no cativeiro porque viviam quebrando essas leis do Senhor. Então nós vemos que ele tinha limitações. Mas aí vem ele, e ele não se preocupa com a sua condição.
estava marginalizado, era cego e estava como um pedinte. Mas ele não olha para isso. Ele simplesmente precisava de um milagre. E nós, quando precisamos de um milagre, nós não podemos olhar para a nossa condição. Você não pode chegar até Jesus porque você é pecador. Somos pecadores, sim, mas já somos regenerados pelo poder do sangue de Jesus. Fomos alcançados pelo poder do sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados. Então, pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós adentramos na presença de Deus, porque recebemos esse direito. Não porque somos bons ou temos alguma coisa a oferecer a Deus, mas pelo sangue de Jesus que nos purificou e nos deu livre acesso à presença de Deus. Hoje podemos chegar na presença dele. Então Bartimeu reconhece que ele precisa de um milagre. Então mesmo a sua condição física, financeira, social, sendo desfavorável, ele não olha para essas limitações, ele segue em frente, porque ele precisa de um milagre. Segunda coisa que Bartimeu faz que nós precisamos entender: use o que você tem. Se você precisa de um milagre de Jesus, use o que você tem. Como assim, pastor? Usar o que eu tenho? Bartimeu era cego, mas não era surdo, nem mudo. Ele usou o que ele tinha. Olha só o que diz aí o versículo 47. E ouvindo, ele era cego, mas não era surdo. Ouvindo que era Jesus, Jesus já havia curado outras pessoas. Jesus já havia passado por Jericó a caminho de Jerusalém. Ouvindo que era Jesus, ele começou a fazer o quê? A gritar. Eu não posso ver, mas eu tenho voz para gritar. Eu tenho voz para chamar a atenção de Jesus. Então ele está usando as ferramentas que tem, a possibilidade que tem de atrair a atenção do Senhor. Ele não pode fazer igual a mulher do fluxo de sangue, que é ir até Jesus, no lugar mais fraco ali da oposição, que era por trás da multidão, como a mulher do fluxo de sangue faz. Mas ele usa o que ele tem. Ele ouve que Jesus está passando e começa a gritar. Então, o que nós precisamos fazer é usar o que temos. Você lembra da história de Davi? A história de Davi é uma história conhecida. Davi, diante de um grande desafio, que era enfrentar Golias, ele recebe uma oferta de usar uma armadura. Só que ele nunca tinha usado uma armadura. A armadura para ele era pesada, ele era um menino, Saul era um homem grande. Porque o texto de quando Saul é escolhido rei, diz que Saul era o homem mais alto de Israel. Os mais altos de Israel batiam no ombro de Saul. Então Davi devia ter uns 14, 16 anos. Alguns acreditam que até 17 anos Davi devia ter. Tanto que Golias, quando olha para ele, tá de brincadeira. Então ele não consegue usar uma armadura porque ele não estava acostumado. Ele vai com o quê? Com aquilo que ele está acostumado. As pedras, a funda. Para quê? Para enfrentar um gigante. Então ele usa o que tem. Os recursos que ele conhece, igual Bartimeu. Bartimeu usa a sua voz, a sua audição para ouvir que era Jesus, e usa a voz para gritar pedindo pelo socorro do Senhor. Então nós precisamos usar aquilo que o Senhor já nos concedeu para chamarmos a atenção dele. Fazermos como Bartimeu, não ficarmos limitados à nossa condição. Será que o Senhor vai me ouvir? Por nós mesmos não, mas como eu falei, por causa de Jesus, nós temos direito a essa herança. Então Bartimeu ele começa a gritar. Ponto 3, saiba com quem você está falando. Isso aqui é fundamental. Saiba com quem você está falando. Nós temos visto ultimamente, nós temos ouvido ultimamente, algumas músicas perigosas, que tratam Jesus como você. Ah, não, pastor, mas isso é por causa da intimidade do autor da música.
Me desculpa, mas Jesus não é você. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Jesus não é qualquer um. Jesus não é amiguinho. Jesus não é camarada. Jesus não é cara lá de cima. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Então isso é muito perigoso. Sabe qual é o grande problema? É que associada à nossa mente, existem parâmetros de identificação. Por que tem gente que não consegue chamar Deus de pai? Porque o pai dele é um perverso carrasco. Então, toda vez que ele fala, Deus é meu pai, o que mentalmente ele lembra, inconscientemente, vem à tona quem? A figura do pai dele, que é um tirano, um inconsequente, que sempre maltratou, que sempre perseguiu, que sempre castigou, que sempre puniu. Então, quando ele olha para Deus que chama de pai, o que ele pensa? Deus é carrasco. Isso é uma mente associada. Então, quando eu começo a achar que Deus é meu amiguinho, eu posso passar a perna em Deus. Deus vai entender, Deus é parceiro, Deus perdoa, Deus entende. Não, gente, Deus não entende, não. Então é muito perigoso nós entrarmos nesses caminhos. Porque Jesus é Deus, Ele é o Senhor. E é o que Bartimeu faz. Bartimeu começa a gritar o quê? Filho de Davi, tem compaixão de mim. O filho de Davi é o título do Messias, aquele que vem em nome do Senhor para tomar posse do reino de Israel, o Salvador da terra, que é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. É isso que Bartimeu está clamando, é a esse que ele está chamando. Ele não está chamando qualquer um, ele não está chamando você, fulano, vem cá, me dá um socorro aqui, não. Ele está falando com o Senhor. Então você precisa saber com quem você está falando. Jesus não está dando carteirada em ninguém, não, gente. Você sabe com quem você está falando? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Jesus é o Senhor. E nós precisamos reconhecê-lo como Senhor. Ele veio para fazer uma obra, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, que é Deus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele veio para aniquilar as obras do maligno. Ele veio para restabelecer a nossa comunhão plena com Deus. Veio para restabelecer a vida eterna com Deus. Veio para nos reconciliar com Deus. E nós precisamos entender que isso é um pacto que foi feito na cruz, aonde o sangue foi derramado, e por esse sangue nós fomos purificados, e temos direito à vida eterna com Deus, temos direito aos milagres que Jesus tem para nos dar. Então, por isso que nós podemos adentrar através do louvor na presença, no novo e vivo caminho. É por isso. Porque Jesus nos deu essa possibilidade, através da sua morte e ressurreição. Então Bartimeu ele começa a clamar, dizendo, Messias, Rei, Senhor, tem compaixão de mim. Ele sabia a quem estava se dirigindo. E aí vem o fundamental. Quando ele começa a clamar ao Senhor, se levantam oposições. Isso faz parte da nossa vida. Nós começamos a buscar pelo milagre, nós começamos a buscar pela presença do Senhor, nós começamos a buscar porque precisamos de um milagre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, por alguém, e aí começa a se levantar oposições. E às vezes as oposições estão dentro da casa do Senhor, as oposições estão no meio da nossa família. Aqueles que deveriam muitas das vezes nos ajudar em oração, são aqueles que levantam as oposições. Ali todos estavam seguindo a Jesus. Havia uma multidão, e sempre há uma multidão seguindo Jesus, mas tem muita gente sem propósito seguindo a Jesus. Quando nós viemos à igreja, nós precisamos ter um propósito. Qual é o nosso propósito de vir à casa do Senhor? Adorá-lo na beleza da sua santidade. Adorar a Jesus por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, mas porque Ele é o Senhor. Por isso nós viemos aqui, nós viemos adorá-lo. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, fui feito para isso, fui chamado para isso. Nós estamos aqui para isso. Então, quando nós entendemos isso, nós viemos adorar o Senhor. E nós sabemos em quem temos crido.
Porque Ele nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu amor. E nos trouxe a vida, nos tirando do lamaçal de pecado. E nos colocou sobre uma rocha firme, inabalável. Então nós que fomos chamados, sempre vão se levantar oposições contra nós. Mas nós precisamos entender que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Bartimeu começa a clamar. E aí no versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, porque ele usava aquilo que ele tinha. Eu estou ouvindo Jesus, não sei onde ele está, mas eu vou fazer com que ele me ouça. Eu vou chamar a atenção dele. Pode ser que ele diga não, mas pode ser que diga sim. Então Bartimeu, ele clama, enfrentando as oposições. As pessoas o repreendiam, as pessoas mandavam que se calasse, mas ele continuava gritando cada vez mais. Quem precisa de um milagre não pode olhar as limitações do dia a dia. Aquele que precisa de um milagre não pode olhar as circunstâncias da sua vida. Sempre vai haver oposições para nós chegarmos ao lugar do milagre. Poucos são os casos daqueles que recebem milagre sem ter que seguir até lá. Tem poucos casos. A maioria tem que ir até ao lugar do milagre, ser conduzida até ao lugar do milagre. Poucos são alcançados pelo milagre. A viúva de Naém é um caso. Ela não esperava o milagre acontecer, o milagre chegou até ela. O homem que estava no tanque de Siloé, o milagre chegou até ele estava esperando uma outra coisa, mas o Senhor foi até ele. Então isso é exceção, a regra é, quem precisa de um milagre vai até onde o Senhor está. E quando você vem à casa do Senhor, ao lugar de oração, não que essa igreja seja melhor do que qualquer uma outra não, gente. Mas quando você vem neste lugar, nós cremos que o Deus que está aqui, atuando no nosso meio, é o mesmo que está descrito aqui no livro da vida. É a mesma pessoa, é o mesmo ser, é o mesmo Deus. Não mudou, porque nele não há variação de mudança, ele continua sendo o mesmo. Então Deus, nesta noite, quer de mim e de você, que nós acreditemos que Ele continua no controle de todas as coisas. Então não importa se as oposições se levantarem, vão se levantar oposições muitas das vezes na sua casa, de pessoas que você conhece, de pessoas que você confia, de pessoas que deveriam te levar até Cristo. Mas, no entanto, vão tentar esfriar a sua fé, vão tentar te deter na sua fé. Continue clamando ao Senhor, continue acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Não deixe que as vozes opositoras façam você desistir do seu milagre. Bartimeu tinha um objetivo, ele tinha um alvo, o alvo dele era Cristo, o objetivo dele era ser curado. E ele precisava usar as ferramentas que tinha. Ele continuava gritando pelo seu milagre. Ponto 5. Preste atenção em quem está à sua volta. Uma coisa está ligada com a outra. Porque muitas das vezes quem está à sua volta vai tentar te paralisar. Você lembra de Jairo? Jairo vai buscar Jesus para curar a filha dele. Um autor diz até que ele vai para que Jesus ressuscite a filha dele, que a filha dele já estava morta. Aí lembra quando ele voltava com Jesus, que Jesus estava acabando de falar com a mulher do fluxo de sangue? Quem chega para avisar Jairo e falar, dá uma bronca nele, não é dar um recado a ele não, nem avisar ele que a filha dele tinha morrido não. O pessoal que chega diz o que para ele? Jairo, a sua filha já morreu, para de incomodar o mestre. Quem é? É estranho? É inimigo de Jairo? São os opositores de Jairo? Não, é gente da casa dele. Gente que deveria estar junto com ele na mesma fé, na mesma direção, na mesma visão, estava contrário, oposições dentro de casa, pessoas da família.
Não era estranho, não era inimigo de Jairo, não era opositor de Jairo, não era adversário político de Jairo, não, era gente da casa. Então, muitas das vezes, a gente precisa prestar atenção. Nem sempre alguém que anda conosco, definitivamente está conosco. Então, muitas das vezes, nós vamos ter essas situações, pessoas que estão próximas, mas não têm uma visão ampliada do reino de Deus. O reino de Deus é derrubar um gigante a cada dia. O reino de Deus é vencer uma batalha a cada dia. Porque a vida é feita de desafios. Então nós não podemos esmorecer na fé. Nós não podemos ficar fracos no dia da batalha. Nós não podemos nos acovardar diante dos desafios. Então você precisa prestar atenção a quem está do seu lado. Quem está do seu lado está te levando para Cristo ou está te puxando para trás? Quem está do seu lado está te fortalecendo na fé ou está te enfraquecendo? Você precisa ter um discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, quando fala para nós buscarmos os melhores dons, ele fala para buscarmos o dom de querer discernir. Porque se a gente não souber discernir aquilo que está do nosso lado, à nossa volta, a gente pode perecer, a gente pode fraquejar, a gente pode tropeçar. Então precisamos prestar atenção em quem está no nosso lado. Então havia opositores, mas haviam pessoas também que estavam ali para ajudar e auxiliar. Olha só o que acontece. Versículo 49 diz: Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram, então o cego dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Olha só que bom. Mas eu queria fazer um paralelo lá com a mulher cananeia. A mulher cananeia também estava gritando atrás de Jesus, não era? Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu preciso do milagre do Senhor. Mas aqueles que estavam com Jesus não fazem isso aqui não, gente. Fala o quê? Senhor, despede essa mulher, vem como uma louca gritando atrás da gente. Aqui eles estão acudindo, mas lá... Está dizendo para Jesus, despede essa mulher. Aí você acha que antes eles já não tinham tentado fazer a mulher se calar? Tinham. Então a gente vai enfrentar isso, gente. Pode ser que alguém que esteja do seu lado esteja igual aqui como Bartimeu. Queiram te ajudar. Mas pode ser que tenha pessoas que vai estar igual na mulher cananeia. Vai tentar te paralisar. Então você precisa discernir quem está à sua volta. Quem está com você, quem está andando do seu lado. Porque lembra que o salmista diz, e Jesus vai confirmar isso lá quando ele é traído? Jesus foi traído por quem? Ele diz que era pelo irmão, aquele que andava junto, que comia junto com ele. É por esse que ele é traído. Ele disse, não foi o meu inimigo, foi aquele que comia junto comigo, meu irmão. Foi esse que me traiu. Então a gente precisa ter discernimento. Ih, pastor, então não vou andar com mais ninguém. Não, gente, continua andando, continua caminhando. O que você precisa é discernir. Você precisa ter maturidade cristã. Pelos frutos vocês os conhecerão. Depois que inventaram o tá ruim, gente, nunca mais ficou bom. Tem gente que só vive de tá ruim. Tem gente que é igual galinha da Angola. Sabe como é galinha da Angola? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem uns camaradas que você encontra ele 300 anos. E aí, irmão, como é que está? Estou na prova. Nunca sai, gente. Não tem um dia bom para o sujeito. Não tem um dia de descanso, não. Cuidado. Então a gente precisa entender que há desafios, há gigantes, mas há um dia de descanso. Então a gente precisa entender que pelos frutos nós vamos conhecer. Então Bartimeu ele é ajudado. Teve oposições, mas tinha pessoas para ajudar. E na nossa fé, sempre vai ter pessoas para ajudar. O Senhor vai enviar pessoas para nos ajudar. O Senhor vai levantar pessoas para nos levar ao lugar do milagre, para nos socorrer. Então entendam isso, sempre vai haver tanto oposições, quanto pessoas que o Senhor vai levantar para nos auxiliar
e nos conduzir até o lugar do milagre. Amém? Ponto 6. Não fique apegado ao seu passado. Ah, pastor, mas eu já errei tanto na vida, eu fiz tanta coisa errada, e eu nem sei se o Senhor vai me perdoar. Não olha para isso não, gente. Abandona o pecado e segue em frente. Lembra de Jesus com a mulher pecadora, a adúltera? O que Jesus falou para ela? Vá e não peques mais. Olha para frente. Continua seguindo em frente. Pode ser que da próxima vez eu não esteja aqui. Então, vá e não peques mais. Então, não importa o que aconteceu, siga em frente. O Senhor tem uma porta de oportunidade para você. O Senhor tem um milagre para a sua vida nesta noite. Você não pode estar pensando, pastor, mas eu já estou orando há 30 anos, pastor, 10 anos, 15 anos, 20 anos. O Senhor tem um milagre para nós nesta noite. Não importa o tempo que você está batendo, não importa o tempo que você está chamando, aplauda ao Senhor. O Senhor tem milagres para você nesta noite. Aleluias! Então não deixe que as limitações do seu passado, o que você fez, o que aconteceu, te limite a chegar no lugar do milagre. Cada dia, a cada momento, o Senhor tem preparado o melhor para os seus filhos. O Senhor tem preparado o melhor para nós. Então o versículo 50, parte B, diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus. A capa do cego, ela tinha vários simbolismos. A capa servia para acudi-lo do frio. A área de Jerusalém é uma área onde de dia é muito calor e à noite é muito frio. À beira do caminho, geralmente, eles faziam uma cabaninha para se proteger do sol. Então, de dia, a capa fazia o quê? Servia de tenda. E à noite servia de cobertor. Então, aquilo para ele era importante. Mas quando Jesus chama aquilo que era importante, perde a importância, porque agora o mestre me chama. Então, o que tinha significância, perde a significância, porque o mais importante está em Cristo. Então, o que passou, passou. Hoje é uma nova vida. É por isso que nós chamamos Igreja de Nova Vida. Nós temos uma nova vida para viver, porque o Senhor nos chama. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer trazer algo novo para a nossa vida. Então, nós não podemos ficar apegados às coisas do passado. Ah, pastor, mas eu já estou doente há tanto tempo que eu até me acostumei. Não, gente, não se acostuma não. Eu estou com uma dor aqui há tanto tempo que eu já sei até cuidar dela. Sai disso, gente. Aí tem gente, não, porque o meu diabetes, você patenteou. É seu. Não, porque a minha dor na coluna é sua. Querido, não é minha não. Eu já contei aqui, eu estava com a dor no braço, fui no médico, e a médica falou para mim que eu estava com bursite. Ah, o senhor vai ter que conviver com isso, vai tomar remédio, vai melhorar, vai fazer fisioterapia. Eu falei, eu lá sou homem de andar com bolsa, rapaz. Sai fora. Falei, estou fora. Nunca mais senti nada, gente. Nunca mais senti nada. Que eu vou viver com dor, rapaz? Eu não nasci com isso, como é que eu vou viver com isso? Estou fora. Então, muitas das vezes, nós somos sugestionados. Imagine se eu acredito que eu ia viver com aquilo. Imagine se eu carrego aquela palavra. A médica estava errada? Não, mas eu creio num Deus que não pode. E ele quis fazer um milagre também. Se ele não quisesse, gente, ele não queria, acabou. Não é por isso que eu ia deixar de acreditar em Deus. Mas simplesmente eu decidi acreditar que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. E acabou. Então nós precisamos entender que quem tem a última palavra é o Senhor. Pode acontecer que a gente fique doente? Pode. Pode ser que a gente tenha dor? Pode. Pode acontecer? Pode. Mas nós precisamos acreditar que o Senhor tem milagres para nós. Então nós não podemos levar todas as situações que vêm sobre nós como verdade plena. A única verdade plena que nós temos é que o Senhor é o nosso Salvador.
e que Ele já nos comprou para Deus com seu precioso sangue. Isso é uma certeza absoluta e ninguém pode mudar. Então, quando nós vivemos situações adversas, nós não podemos ficar olhando para o passado. Rapaz, na minha família todo mundo é diabético. Na minha família todo mundo morreu do coração. Problema deles, não é problema meu. Eu preciso me cuidar. Semana eu e minha esposa começamos a caminhar. Os 27 anos estão pesando. E aí a gente começou a caminhar. A gente já começa a sentir os efeitos. Reduzimos a quantidade de comida, uma série de coisas. O terno está melhor, né? Não está mais apertado. Uma série de fatores. Então a gente precisa se cuidar. Mas a nossa saúde está nas mãos do Senhor. O Senhor é quem determina todas as coisas. Então nós não podemos ficar olhando e acreditando em tudo aquilo que a gente ouve. Porque senão a gente pira. A gente paralisa. Então viva um dia atrás do outro, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. E entenda que o Senhor tem preparado o melhor para nós. O ponto 7 diz assim: seja objetivo quando estiver com Jesus. O apóstolo Paulo diz para nós que nós não sabemos orar como convém. Apóstolo Tiago diz que nós pedimos e pedimos mal. Pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos prazeres, nos nossos deleites, nas nossas vontades, no nosso egoísmo. Mas o Espírito Santo de Deus pega aquela oração que a gente não sabe fazer, dá uma editada, dá uma corrigida e leva até a Deus. Essa semana eu estava conversando com o Guilherme, guitarrista. Não, foi com o Ivelso que eu estava conversando a respeito. Que tem algumas situações que a gente tem que fazer igual Ezequiel. Ezequiel foi levado lá no vale de ossos secos e diz que os ossos estavam sequíssimos. E aí o Senhor veio para Ezequiel e fala: Ezequiel, esses ossos podem tornar a viver? Qual é a resposta de Ezequiel? Pode? Não. Ele diz que pode? Não. Ele também diz que não pode. O que ele diz? O Senhor, quem sabe. Ele não se mete a besta nem de dizer que sim, nem de dizer que não. Ele está na presença do Senhor, quem sabe é o Senhor, rapaz. Então quem decide é o Senhor, mas seja objetivo naquilo que você precisa. Eu não sei nem o que pedir. O pastor Edenilson citou Neemias aqui hoje de manhã. Neemias, quando chega na presença do rei, ele fica 4 meses orando por uma oportunidade. Quando o rei pergunta assim: o que você precisa? Ele dá uma lista. Eu preciso de carta com autoridade para passar pelos governadores até chegar em Jerusalém. Eu preciso de madeira tirado da casa do rei para consertar os muros e os portões de Jerusalém. Ele tem uma lista. Ou seja, ele é objetivo. Imagina ele chegar na presença do rei sem saber o que pedir. Ele levar um não. Então seja objetivo. Bartimeu, aqui o Senhor fala: Bartimeu, o que você quer que eu faça? Eu quero voltar a ver. Eu quero o meu milagre. Então ele é direto, objetivo. Não enrola, não enfeita. Ele vai direto ao ponto daquilo que ele precisa. Então você precisa se conhecer, você precisa saber do que você realmente precisa. Bartimeu precisava de um milagre e ele não tubia. Ele não faz de desentendido, não, ele vai direto ao ponto. Ele precisava voltar a ver. As outras coisas estavam tudo ligado a isso. Dependiam disso. Ele voltando a ver, ele podia trabalhar, ele podia fazer tantas outras coisas. Ele precisava de um milagre urgente.
Então Bartimeu diz para o Senhor: Senhor, mestre, que eu possa ver de novo. E aí nós vamos para a conclusão da nossa palavra. Bartimeu falou com Jesus: mestre, que eu possa voltar a ver. Aí eu vou fazer uma pergunta. Eu faço algumas perguntas, gente, porque eu sou professor, tá? Eu sou professor aqui do CDBB, mas eu fui professor também secular, tá? Então, por isso que eu faço a pergunta, que a pergunta é didática e pedagógica. Bartimeu recebeu o que pediu? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Bartimeu recebeu o que pediu? Quem acha que não? Quem acha que Bartimeu não recebeu o que ele pediu? Ah, ninguém acha, que bom. Mas tem um bom número de pessoas que acham que Bartimeu recebeu o que pediu. Ele não recebeu o que ele pediu, não, gente. Não recebeu, pastor? Não. Ele não recebeu o que ele pediu. E eu provo. Bota o versículo 52 para mim, por favor. Ele não recebeu o que ele pediu. Ih, joguei um balde d'água na cabeça de um montão de gente. Vamos nós ler juntos? Ele pediu o quê? Para voltar a? Ele pediu para voltar a ver. Mas olha o que o Senhor disse para ele: vá, a sua fé. Ele pediu salvação. Você nunca vai receber o que você pediu ao Senhor. Você vai receber sempre mais. O Senhor tem sempre mais para você. O Senhor vai além daquilo que você pede. O Senhor tem além daquilo que você pediu. Ele pede para voltar a ver, ele pede um milagre. O Senhor dá além do que ele pediu. O Senhor faz que ele volte a ver e lhe concede a salvação. É assim que Deus age na nossa vida. Nós pedimos uma coisa ao Senhor e o Senhor acrescenta sempre mais. O Senhor nos leva sempre além. Então o Senhor tem isso para mim e para você nesta noite, querido. Você precisa de um milagre de Jesus? Eu preciso de um milagre de Jesus nesta noite. Mas o Senhor tem mais para você. Além do que você veio pedir,